Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Nós somos os mesmos hoje, tal qual éramos há 40 mil anos, há 50 mil anos? Que transformações experimentamos? O que em nós é substancialmente diferente de como era no passado? Muito bem, essa é uma questão importante porque nós lidamos com um texto bíblico, comparativamente a esses 40 mil, 50 mil anos, muito próximo de nós. Veja, o texto bíblico mais antigo não tem 3 mil anos. E nós estamos perguntando se nós éramos os mesmos há 40 mil anos, 50 mil anos. Então vamos começar pela resposta, dividindo a abordagem em dois interesses: biologicamente, culturalmente. Biologicamente, somos os mesmos. 40 mil anos para a espécie humana é muito pouco tempo. Muito provavelmente nós tivemos adaptações nesse período. Nós temos bastante diversidade de aparência, cor da pele, olhos, nariz, lábios. Então, nós temos alguma diversificação biológica, mas acredito que as funções fundamentais são as mesmas. Ok, nós temos também diferenças fundamentais entre a resistência à pele branca e a pele negra em relação aos raios do sol. Nós temos diferenças no tipo de célula sanguínea, dependendo da região onde nós nos desenvolvemos, porque a especiação, o distanciamento dos grupos sociais, promove um desenvolvimento evolutivo diferente em cada um desses grupos. Mas, no grosso, é a mesma espécie. Não houve tempo para que tivesse acontecido uma especiação, um distanciamento geográfico entre grupos humanos que tivesse estabelecido a transformação tão radical da espécie a ponto de nós deixarmos de ser a espécie humana e nos tornássemos outra espécie, como aconteceu com a nossa espécie antepassada. Nos termos da antropologia, da biologia, da paleontologia, há 7 bilhões, milhões de anos atrás, mais ou menos, 6, 7, havia uma espécie aqui no planeta, ela se divide geograficamente, um punhado deles vai para um lado, um punhado vai para o outro lado, e aí começa um processo, milhões, milhões, milhões e milhões de anos, e esses dois grupos que se separam acabam gerando espécies novas. Uma delas a nossa, o Homo sapiens, outra os chimpanzés, com quem nós temos a maior proximidade em termos de DNA. Por sua vez, depois, os chimpanzés, porque serão divididos geograficamente por um rio, vão ter histórias evolutivas diferentes. Chimpanzé de um lado, bonobo de outro lado. Mas nós não tivemos distinções tão marcantes a ponto de desenvolvermos entre nós espécies diferentes. Somos, fundamentalmente, a mesma espécie, uma única espécie, desde há 40, 50, 60, 70 mil anos atrás. Não estou querendo estabelecer uma data absoluta, porque há disputa em torno
do surgimento do pensamento simbólico. Então, eu estou trabalhando com linhas gerais. Milhares de anos. Veja que, em relação ao ancestral comum entre Homo sapiens e bonobos, chimpanzés, é um período irrisório de tempo. O nosso ancestral comum viveu há 7 milhões de anos. Nós estamos perguntando se nós somos os mesmos há 40 mil anos. É muito menos tempo. Então, somos o mesmo povo, a mesma raça, nós, os seres humanos, que caminhamos aqui no planeta há esses 40 mil anos. Tivemos alguma variedade cosmética, mas o funcionamento fundamental é o mesmo, uma única espécie: brancos, pretos, amarelos, marrons, vermelhos. Com essas cores, a gente designa, por exemplo, brancos, europeus. Mas isso não é branco. Isso aqui não é branco. Branco é mais ou menos o meu bigode. Olha a diferença da minha pele para o meu bigode. Isso aqui não é branco. Isso aqui é um bege, né? Nós somos bege, não somos brancos. Nós, a minha cor é a cor europeia, mas eu não sou considerado branco pelos europeus nem pelos norte-americanos. Eu sou latino. Muito brasileiro que vai todo serelepe para lá porque é branco, chega lá e é tratado como um latino. Mas como é branco tratando ele como latino, ele até se sente orgasticamente feliz, né? Porque ele supervaloriza os europeus e os norte-americanos. Nem que ele seja tratado como um ser inferior, mas ele está no meio dos bons, então ele se sente todo feliz, o rabinho fica todo balançando. Mas mesmo eu que tenho esse estereótipo claramente europeu, assim, meio italiano, alguma coisa desse tipo, serei tratado como um latino. Mas, de qualquer forma, somos todos a mesma espécie há 40 mil. Branco, o preto, o africano, obviamente, o marrom, o indiano, que é alguma coisa entre o asiático, que é o amarelo, e o africano, que é o preto. Então, você tem o marrom, você tem o amarelo e você tem o vermelho, que são os indígenas da América. Então, você tem a palheta de cores que expressa a diversidade cosmética humana, mas é uma diversidade cosmética que cobre a mesma espécie fundamental. Nós podemos viver em igualdade, podemos conceber filhos entre nós, brancos, pretos, marrons, amarelos, vermelhos. Somos a mesma espécie. Mas o que mudou? Bem, não muda em nenhuma medida o modo de viver culturalmente, porque isso é biológico. Há um determinismo na espécie. Nós somos seres de cultura. Então, não há, seja branco, seja preto, seja amarelo, seja marrom, seja vermelho, não há nenhum ser humano que não viva sem cultura. Há um determinismo histórico-biológico. Nasceu o ser humano, dá cultura para ele, senão ele nem se expressar consegue. Então, o fato de que todo ser humano vive numa comunidade cultural não é uma característica da cultura, é uma característica biológica da espécie. Nós secretamos, suamos, transpiramos, produzimos cultura e vivemos dentro da cultura. Mas, e o conteúdo dessa cultura? É determinado biologicamente? Não. Óbvio que há os parâmetros biológicos, pré-determinações de funcionamento, mas que não são dotadas de conteúdo. São comandos genéricos e gerais, potências que se atualizam conforme seja a região geográfica, conforme sejam os acidentes geográficos que caracterizam aquela região, o clima, o tamanho do grupo, a época. Isso alterou. O conteúdo cultural se altera.
o fato de termos que produzir cultura não se altera. Então, duas coisas permanecem a mesma. Somos o mesmo corpo físico biológico desde há 40, 50 mil anos, sem nenhuma alteração, e continuamos sendo seres de cultura, deterministicamente seres de cultura, durante todo esse tempo e ainda hoje. Mas uma coisa mudou. O conteúdo da cultura que produzimos varia conforme o tempo, varia conforme a complexidade da cultura. Há nisso uma questão também de fundo físico, biológico. E há uma analogia possível entre a espécie humana e os neurônios. Até onde eu acompanho a discussão das neurociências, tratadas como tais, e não as pseudo-neurociências, porque eu já vi neurocientista falar de alma, com todo o respeito, não acho que haja compatibilidade entre neurociências e alma, a não ser que a pessoa tenha um duplo pensar, mas aí ela vai achar que a alma está no apêndice, na pleura, porque o pensamento, nós sabemos que é feito pelo cérebro. Os sentimentos são produzidos pelo cérebro. Não tem nada, absolutamente nada a ver com alma nenhuma. Então, se a gente acompanha as neurociências, se a gente está informado disso, a gente sabe que existe uma teoria, uma compreensão do desenvolvimento cerebral humano, de que ele é um sistema que atingiu um ponto crítico. Determinado número de neurônios constitui um cérebro animal, como o dos primatas, que não a espécie humana, os elefantes, os peixes, os répteis, o polvo, seres de muita inteligência, seres admiráveis, mas todos os cérebros estão aquém da transformação crítica a que farei referência. Quando o cérebro atinge uma determinada quantidade de neurônios, no cérebro humano acima de 80 bilhões de neurônios, ele se transforma em termos de processo. Ele altera a sua funcionalidade porque ele atingiu o ponto crítico. E esse ponto crítico é atingido por conta da complexidade e da quantidade de relações entre os elementos desse conjunto. Tente fazer as contas. 80 bilhões de neurônios, cada neurônio se conecta por meio dos seus axônios, com, em média, 10 mil outros neurônios. Então, imagine, 80 bilhões de neurônios, com cada um deles 10 mil conexões. É um número de zeros que não cabe nessa tela. Então, quando o cérebro atingiu esse estado de complexidade inimaginável para o homem comum, ele se transforma. E se transformando, ele adquire a capacidade da consciência e do pensamento simbólico. Porque a consciência é a retroação do cérebro que atingiu o estado crítico sobre ele mesmo. Um cérebro que ainda não atingiu o estado crítico mapeia o meio ambiente e mapeia o corpo, mas ele é cego para si mesmo. Mas quando ele atinge um estado de complexidade, quantidade tão grande de elementos, ele passa a mapear a si mesmo. O cérebro mapeia o próprio cérebro, é a consciência. Segundo, por exemplo, a explicação do Edgar Morin em O Método. O mesmo acontece com a espécie humana, em números, obviamente, infinitamente menores, mas não tão menores assim. Porque há 40, 50 mil anos, nós tínhamos aí grupos de 300, quando muito. 30 homens perambulando por aí, depois passa para 100, 300, mas nunca mais do que isso. É um estado muito simplificado de comunidade, com pouca dinâmica, com pouca riqueza cultural. Tudo muito lento, tudo muito demorado,
tudo muito simples. A vida de alguém será igual à vida do seu tataravô, porque é muito simples as repetições. Vejam, por exemplo, esses vídeos do YouTube sobre vilas, como se vive em determinadas vilas por aí. E aí você vê que o cara está usando uma faca, mas ele está fazendo a coisa que se fazia, por exemplo, há 300 anos atrás. Não muda, fica parado no tempo. Por quê? São relações muito simplificadas, com muito pouca gente, com pouca dinâmica, com pouca transformação. Quando surge a época da agricultura, aí, meu amigo, a agricultura vai permitir, porque agora há comida em abundância, a constituição de comunidades maiores, com milhares de pessoas. O Império Persa, por exemplo, chegou a ter 40 milhões de habitantes. Eu li que, em termos proporcionais, foi o maior império de toda a história, porque ele não era um império tão grande assim e tinha 40 milhões de habitantes. Bem, mas é apenas coisas que a gente lê na literatura. À medida que a história se desenvolve, a quantidade de pessoas em determinada região vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. No mundo moderno surgem as cidades com cada vez mais gente morando, na casa dos milhões. Hoje nós temos megalópolis com 30, 40 milhões de pessoas. Veja, o cérebro tem, estou apenas dando um número, porque há quem fala em 80, quem fala em 100 bilhões, 80 bilhões de pessoas. A espécie humana atingiu quase 10% desse número. Nunca chegaremos a 80 bilhões de pessoas. Já li também que a humanidade deve estabilizar em torno de 10 bilhões de pessoas, mas de qualquer forma é um número grande. Mas o que acontece? Nós inventamos a internet. A internet coloca todos esses bilhões de pessoas em potencial interação. As consequências disso são muito grandes. Então, a dinâmica populacional, as transformações dos modos de ser cidade, dos modelos de fazer-se, constituir-se como cidade, a complexificação cada vez maior das relações sociais vai alterando os conteúdos da cultura, incluídas aí as religiões. Em certo sentido, porque o funcionamento é biológico, o religioso funciona hoje como funcionava há 40 mil anos atrás. Mas o conteúdo das religiões vai se alterando, vai se alterando, vai se alterando, vai se alterando. Se altera tanto, a cultura muda tanto, o conteúdo da cultura muda tanto, que a pessoa carrega um livro escrito há 2.500 anos atrás, a cultura dela mudou, as interpretações dela mudaram, aquilo em que ela acredita mudou radicalmente, mas como ela tem o livro na mão, ela pega todo o resultado das transformações religiosas e culturais de que ela é consequência e lê a Bíblia a partir disso. Retroage na Bíblia. Ela, se tivesse maturidade, compreenderia que o que ela pensa hoje não tem nada a ver com a Bíblia, porque o conteúdo bíblico é cultura de 2.000 anos atrás. E o conteúdo da doutrina que esta pessoa que carrega a Bíblia defende hoje é o desenvolvimento de 2.000 anos de uma história cada vez mais complexa, diversificada, que vai atingindo um desenvolvimento e uma transformação cada vez mais radical. Então, ele assumiria com placidez e tranquilidade que é natural que nós tenhamos alterado tudo, porque, afinal de contas, nós passamos por 2.000 anos de transformações culturais. Mas não. A pessoa acha que o entendimento que ela tem hoje, em termos de religião, é o que está na Bíblia. Aí dana a fazer alegoria da Bíblia, traduzir errado, dizer errado, meter a Bíblia na cabeça do outro, usando a Bíblia duplamente errado. Porque está dando com a Bíblia na cabeça do outro e porque está interpretando errado
a Bíblia. Então, sim, nós somos os mesmos de há 40 mil anos. Mas não somos os mesmos de há 40 mil anos. Quanto mais biologicamente análise, mais iguais nós somos do que éramos há 40 mil anos e, por isso, mais iguais somos entre nós, espécie humana. Quanto mais culturalmente se desenvolver a análise, então não somos os mesmos de há 40 mil anos e somos muitos diferentes entre nós. Os brancos têm uma cultura diferente dos negros, que têm uma cultura diferente dos marrons, que têm uma cultura diferente dos amarelos, que têm uma cultura diferente dos vermelhos. A cultura é diversificada, mas é uma diversificação dentro da unidade, porque eu posso me acostumar à cultura dos negros, os negros podem se acostumar à minha cultura, porque a cultura dos brancos não é cultura dos brancos, é cultura que este grupo desenvolveu. Os pretos poderiam ter desenvolvido essa mesma cultura, tanto é que eles podem se adaptar a elas. É uma questão geográfica, histórica, não é uma questão ontológica. Não é que cultura de branco é coisa de branco, cultura de preto é coisa de preto, isso não existe. A cultura foi produzida por essas cores, mas como espécie humana, deterministicamente circunscrito a um espaço geográfico com características específicas, com exigências específicas, com limites específicos. Essa circunstância, essa limitação, essa característica é que determina o desenvolvimento da cultura. Não é nenhum gênio, nada metafísico, nada ontológico, de modo que branco tem cultura branca, preto tem cultura preta. Isso é tonteria, isso é idiotice completa. Tivessem os brancos se desenvolvido no lugar dos pretos e os pretos no lugar dos brancos, as culturas estariam trocadas. Mas também as cores, porque as nossas cores também são determinadas geograficamente. Preto não é preto porque há uma raça preta, branco não é branco porque há uma raça branca, amarelo não é amarelo porque há uma raça amarela, etc, 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 etc. É a mesma espécie, originalmente preta, inclusive. Nós éramos pretos originalmente, mas à medida que nós nos espalhamos pelo planeta Terra, quanto mais ao norte, quanto mais ao sul, menos pigmentos teremos na pele. Quanto mais próximo dos trópicos, mais pigmentos teremos na pele. Questões de desenvolvimento biológico para a proteção contra os raios ultravioletas. Não por uma questão de premeditação da espécie, mas por uma questão de seleção natural. Então, não há nenhuma prerrogativa ontológica regendo as diversas cores. Somos os mesmos há 40 mil anos, mas quando nos espalhamos, desenvolvemos questões cosméticas determinadas geograficamente e não por nenhuma outra questão cultural, e desenvolvemos cultura determinadas pelas limitações do lugar, do tempo e da quantidade de pessoas envolvidas nas relações. Não há nada de teológico nisso, não há nada de metafísico nisso, não há nada de divino nisso. Não tem Deus nenhum controlando isso. É a história humana se desenvolvendo no tabuleiro geográfico do planeta, com todas as implicações disso. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.